A dívida pública do Brasil voltou a subir em 2023, após 2 anos de queda. E a dívida já alcança 74,3% do Produto Interno Bruto, que é o PIB brasileiro. Olha, a dívida dos Estados Unidos, que o meu querido Leandro Ferreira usou como exemplo, é 150% do PIB. Estados Unidos está deixando de ser uma potência econômica, a China vai passar por causa da dívida pública. E a nossa dívida cresceu. É 75% de tudo, de todas as riquezas do país é dívida. Os dados foram divulgados ontem pelo Banco Central, que ainda não sofre manipulação política do governo, embora houvesse tentativa nesse sentido ano passado. Entre os motivos para o aumento da dívida pública no ano passado estão, novamente, a alta do déficit das contas públicas e as despesas com juros, que o Leandro acha que é bom, mas eu acho que é ruim. A última vez que a dívida tinha disparado desse jeito foi no primeiro ano da pandemia do Covid. Então eu vou deixar o Leandro para depois, porque eu acho que é ruim você dever, aumentar a dívida pública, gastar mais do que você arrecada, dar 60 bilhões de reais para emenda parlamentar, 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet, 5 bilhões de reais para fazer campanha para vereador em todo o país. E isso aí gera inflação, estagnação da economia. O Bolsa Família são 60 bilhões. Cadê o resto? Mas eu quero ver, Ricardo Rous, você concorda com o Leandro que isso é bom para o país? Capês, não tem a menor possibilidade de déficit, a palavra já está falando, ser algo bom. Pode ser dito que é necessário para ajudar crescimento, pode ter vários discursos, mas dever não é bom. O bom é você ter dinheiro sem dever, você criar superávit sem a necessidade do déficit. E isso é o bom. Ponto. Agora, necessariamente algumas vezes você fazer uma dívida para poder potencializar um crescimento pode ser ok, não bom. Bom é você ter o dinheiro, é você fazer superávit na arrancada. E esse déficit de 230 bi que o governo deu em 2023, 60 bi do Bolsa Família. Ok? Faz a continha comigo aí. Aí agora estão falando de uma dívida que foi aprovada pelo Congresso para se estender, que são os precatórios que o Bolsonaro deixou até 2027, eu não sei por que motivo, resolveram pagar agora. Não, vamos pagar. Como se a gente estivesse com dinheiro sobrando, como se estivéssemos nadando num superávit. Então poderia ser pago até 2027, ok? Aí não, agora o Brasil falou, vamos pagar agora, 90 bi. Vamos pagar, porque tem caixa. Até aí tem 150 e o resto. Capês falou aqui, emenda parlamentar 50 bi, fundo eleitoral não sei quantos bi, por aí vai. É isso que a gente está criticando. É isso que a gente está criticando. E agora o governo vai dizer que ele vai zerar o déficit em 2024 e a gente sabe que não, e até a fala do próprio presidente da República diz que muito provavelmente não é o caminho do déficit zero. O ministro Haddad está perseguindo, diz que vai perseguir. O presidente disse que não necessariamente é assim. E achamos que, eu particularmente sempre disse que o governo vai conseguir zerar, porque para zerar tem que aumentar a arrecadação, o brasileiro não aguenta mais, ou buscar outras fontes de renda. Déficit, na minha opinião, nunca é bom. Pode ser necessário, às vezes, para impulsionar o crescimento, ok, mas não bom. Diego Tavares, concorda um pouco com ele, senão ele vai deixar ele sozinho. Fala que dever é bom. Eu concordo. Eu concordo. É grande. Eu concordo com uma premissa do então vamos lá. De fato, para você estimular o crescimento, você tem que contrair dívida. Isso é muito normal, inclusive, no ramo privado, entre as empresas que contraem crédito para expandir a sua infraestrutura. Mas como o Ricardo Rous colocou brilhantemente aqui em números, não é isso que se verifica no Brasil. Aqui, tirando Bolsa Família, que é consenso, que todos concordam que no país como o Brasil é necessário, não se usa esse dinheiro da dívida pública para investimento público. É como o Ricardo colocou aqui, é para pagar a emenda parlamentar, é para bancar a folha de pagamento que é altíssima do nosso Estado, que é gordo, que é inchado, mas enfim, ineficiente apesar de tudo isso. Então, nós não enxergamos aqui outra saída para que nós possamos melhorar o resultado econômico do Brasil, senão o corte de despesas, mas isso está fora de cogitação dentro desse governo. Esse governo é um governo que gosta de gastar muito e veja bem o que eu disse gastar muito, não investir muito, porque infelizmente o que nós observamos quando nós vemos números como esse, de 60 bi de emenda, mais 5 bi de fundo eleitoral, mais 1 bi de fundo partidário, realmente não dá para falar em investimento, nós estamos falando só em gasto mesmo. O Wilson Pedroso com uma estratégia de justiça, como o Leandro
está em número menor, ele fala por último, assim ele já ouve os argumentos de todos e pode responder. Wilson Pedroso, é bom dever tanto? Bom, me surpreende o Leandro, né? Porque a vida inteira, quando a gente assiste TV e vê economistas, os economistas falam para a população: gaste só o que vocês ganham. E ainda muitas vezes aconselha o seguinte: olha, guarde pelo menos 20% e faça uma poupança e gaste apenas 80% do que arrecada. Pô, agora ele dá uma aula ao contrário de tudo que eu aprendi. Vou voltar para a escola. Se bem que eu sou formado em Direito, não sou formado em Economia. Mas vou começar a gastar mais e mandar a conta para ele pagar. Bom, vamos lá. Eu quero ouvir o Leandro. Economia, o próprio nome já diz. Você faz economia. Eu, quando era criança, tinha a minha mesadinha. Meu pai me levava lá em São Bernardo do Campo, na cidade das crianças. Eu estou falando, em 1973, Diego, 73, eles inauguraram aquela segunda parte que você vai com o teleférico. Agora, inaugurou. E tem o barquinho da Amazônia, que você com a oncinha parada. Então, na época era legal. Meu pai me dava 10 cruzeiros, uma notinha com o Dom Pedro II. E eu segurava a notinha e ia só nos brinquedos que eram não pagos, gratuitos. Voltava com a notinha para casa. Isto é economia. Superávit do Mas eu digo o seguinte, aqui nessa mesa só tem um economista. Para defender a dívida pública de 75 bilhões de reais, com a palavra o economista Leandro Ferreira. Capês, vamos lá. Até porque eu também ia para a Cidade da Criança quando era pequeno, cresci lá junto com meu irmão. Né? Meus pais estão assistindo, então é importante eu relembrar desse ponto. Né? Uma coisa é o que você falou aqui, 75% do PIB que o Brasil hoje tem de dívida. Né? Mas eu quero voltar aqui, Capês, no Linha de Frente e trazer para você o livro do John Maynard Keynes, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, o maior economista do século XX. Pelo amor de Deus, linha keynesiana aqui, para gastos públicos. Isso aqui não é Estados Unidos, Keynes não! Por favor. Vou trazer para você o Keynes, para você ter na sua biblioteca e poder consultar depois no aconchego do seu lar. Eu jurei. Então vamos fazer o seguinte. Então nós vamos fazer. Presta atenção, espera um minuto. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vou até a caneta. Vamos fazer o seguinte. Ele vai falar de John Maynard Keynes, o economista que dizia: pega dinheiro público, vai fazendo gasto, obra e gera emprego. Isso você precisa ter uma reserva muito grande, mas ele vai falar, e como é importante que ele se prepare para defender algo difícil de defender, eu vou chamar um rápido intervalo e voltamos logo após o break com Leandro Ferreira, nosso grande economista. Estamos ao nosso debate no Linha de Frente com Leandro Ferreira. Fiz uma brincadeira, mas ele é de fato um bom economista, um rapaz extremamente inteligente e preparado. Mas ele adota a linha de Keynes que eu até me arrepia. Mas nós temos que ouvir também. Vamos ouvir por que a doutrina keynesiana é boa e por que endividamento pode ser bom para o país. Leandro Ferreira. Bom, vamos lá. Né? Tem endividamento e tem as razões para o endividamento também. É importante a gente estudar a estrutura dessa dívida e com que os gastos estão sendo feitos. Em primeiro lugar, né, nós temos que levar em conta que o superávit feito no passado pelo governo Bolsonaro poderia ter sido muito maior não fossem as desonerações que são privilégios conquistados por piratas no Congresso Nacional para setores econômicos que são ineficientes. Em segundo lugar, ele também utilizou dividendos da Petrobras e manteve o preço da gasolina bem alto. Você que está no carro ouvindo, lembra quanto pagava no litro da gasolina? Foi assim que o Bolsonaro fez o superávit de 2022. Pois agora nós tivemos autorização do Congresso Nacional para que o governo atingisse 1% de déficit e ainda tivesse autorização constitucional para pagar os precatórios deixados pelo Bolsonaro para serem pagos até 2027 com adiantamento. Por que pagar esses precatórios? É gente que tem dívida, que o Estado deve para elas. Tem que pagar, essas pessoas não podem ficar esperando anos e anos para receber. Isso está decidido pela Justiça. Tem que pagar e aproveitar os anos seguintes para realizar o déficit zero ou até um superávit. Agora, o mais importante, Capês, é saber separar o que é déficit
que é uma operação do orçamento, do que é o tamanho da dívida pública. Juros, por exemplo, que se paga para os banqueiros, não entra na conta do déficit. E é isso que fez a conta da dívida pública do Brasil aumentar. Foram pagos 586 bilhões de reais em juros da dívida no ano de 2022 e 718 bilhões de reais em 2023, porque o Banco Central aumentou os juros na reta final do ano de 2022, deixando uma herança maldita para ser paga pelo governo Lula, e é isso que fez com que essa carga da dívida bruta aumentasse até esse patamar próximo de 75%. Os 230 bilhões são gastos que têm um efeito multiplicador, e é aí que entra o Keynes. A gente tem a previsão de que esse gasto se torne um retorno para a economia do Brasil. E vou dar aqui um exemplo concreto com números. Para cada R$1 investido no programa Bolsa Família, o país cresce R$1,78. Isso significa um crescimento porque as pessoas que recebem benefícios têm maior propensão marginal a consumir. Elas não poupam e colocam no banco como os beneficiários das renúncias fiscais que têm suas contas em paraísos e que não realizam investimento produtivo nesse país. Muito bem. Alguém quer contestar? Por favor. Então vamos lá. Vamos que não falta aqui a contestação. Então, rapidamente. Efeito, eu vou deixar Diego Tavares. para você, cara. Peraí, calma. Vamos efeito contestar. Multiplicador que o Leandro trouxe aqui. Vamos lá. Só se for para multiplicar campinho de futebol e praça, porque 60 bi com emendas parlamentares... Não é Me emenda. me desculpa, Leandro. Você tem que reclamar com a Arthur Lira. Isso é indefensável. O Lula vetou a emenda. Não, o dono do orçamento é o executivo. É o executivo que libera esse valor. Agora é. É o executivo que libera esse valor. E falar de Keynes. Keynes é o teórico que fundamentou o New Deal nos Estados Unidos, que quebrou, que afundou a economia americana, que quebrou as empresas nos Estados Unidos. E se hoje os Estados Unidos é um país com uma economia liberal, é uma potência mundial em termos de economia, enfim, é a potência em todos os termos, mas é uma potência econômica mundial, é porque após o fracasso do New Deal se adotou o ideal liberal nos Estados Unidos. Então, pelo amor de Deus, esse pensamento de que o Estado tem que ser o grande propulsor da economia, que tem que aumentar o gasto público, isso quem paga a conta é você. E pensa aí você na sua casa, se com esse agigantamento do gasto público, se está mais fácil para você pagar o seu aluguel, fazer o seu mercado, encontrar crédito no banco, ou se está mais difícil do que nos anos anteriores. O Keynes não defendia o aumento dos gastos indefinidamente. Primeiro, você tem que ter um orçamento de investimento em separado, isso todo liberal concorda. Em segundo lugar, o gasto tem que ser maior no período de crise e menor no período de bonança. Nós estamos precisando fazer com que o Brasil cresça e aí sim é o caso de gastar. Outra coisa, você que está em casa, nos ouvindo pelo rádio ou assistindo pela TV, tenha em conta, sempre que alguém disser: se na sua casa o orçamento você não gasta mais do que ganha, por que o Estado, por que o governo vai fazer isso? É porque o governo é quem cria o dinheiro, o governo cria moeda, o governo é o dono do Banco Central que faz com que ele possa arcar de forma soberana com as suas dívidas. Não caia nesse papo do orçamento da dona de casa ser igual ao orçamento do presidente da República. Riqueza não se cria com caneta, Leandro. Riqueza não se cria com caneta. Bom, muito bem. A questão é a seguinte. Eu já andei consultando, conversei com o Delfim Neto, com o Marcílio, eles falaram o seguinte: o Keynes dá certo, a visão dele de expansionista de gastos, quando você tem muitas reservas. Os Estados Unidos, veja bem, os Estados Unidos, o grande salto dos Estados Unidos foi, em primeiro lugar, com a Segunda Guerra Mundial, com a venda de armamentos para a Europa. E, em segundo lugar, quando as nações europeias estavam destroçadas, o plano Marshall de recuperação da economia. O Brasil, ele precisa economizar, você precisa ter reserva para gastar. Mas é um debate que não dá para esgotar aqui. Tem gente que concorda, sim, com a postura do Leandro, a visão dele, muitos economistas, inclusive, e outros concordam com o Diego Tavares. Então, se ele tem razão, todo mundo tem razão. Uma vez eu estava discutindo eu estava discutindo com a minha sogra, não vai dar tempo de contar, mas eu disse: meu sogro tem razão, minha nora tem razão. O meu sogro falando. Mas depois eu conto.